Fechou, gente. Então, vamos dar início à palestra das 11 horas com Lucas Silveira. Lucas Silveira, ele atua como Purple Team Tech Lead na Softwall, parceira nossa, formado em Segurança da Informação. Possui MBA em Cybersecurity e já está há mais de 10 anos de atuação com TI e com mais 5 anos de Segurança da Informação. Possui inúmeras certificações importantes da área de Segurança da Informação. O Lucas vai falar sobre a cibersegurança em ação, como construir senhas fortes e o risco da Wi-Fi pública. Então, Lucas, obrigado, cara. Qual que é seu? Então, bom dia novamente a todos. Queria agradecer, antes de começar a falar dessa palestra, queria agradecer a Malvi, Flávio, Alex, por mais um ano, né, por esse convite, ter a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. E qual que é o objetivo? Só uma pergunta antes, quem que estava na palestra ano passado? Esse é sucesso, né? Online, tem alguém que participou ano passado? Aí, eu falei, sucesso puro. Tá, então... Então, pessoal, qual que é o objetivo dessa palestra? Realmente auxiliar vocês a construir senhas seguras e que vocês tenham um insight de desconfiar de tudo, tá? Eu quero que vocês saiam daqui e falando, putz, será que isso realmente é legítimo? E que vocês fiquem com essa pulguinha atrás da orelha. Para mim já está ótimo, tá? Então, eu venho com esse objetivo, eu quero trazer para vocês essa experiência que eu tenho de segurança ofensiva, atuei bastante com Red Team, quero trazer o olhar que um atacante consegue ter e demonstrar para vocês qual que é a facilidade que ele tem, por exemplo, de quebrar uma credencial. Tem alguns exemplos que eu vou demonstrar durante essa apresentação, algumas práticas, né? Óbvio que eu estou testando o Deus da prática aqui, mas que eu quero demonstrar um ataque, qual que é a facilidade que um atacante possui para poder executar esses ataques, tá? Só antes tem um vídeo da Flávia, vai dar um recado para vocês, tá? Sejam todos bem-vindos à Semana de Segurança Malvi. Aproveitem todo o conhecimento que os palestrantes irão compartilhar com vocês. Para contribuir com a dinâmica da palestra, peço por gentileza que leiam o QR Code que está nas paredes ou cadeiras. Obrigada e aproveitem. Então, sem mais delongas, já me apresentaram aqui, então vou pular esse slide. Tá perfeito, tá? Antes de começar a falar de credencial, de ataque, eu preciso ter um alinhamento com vocês, né? Então, o que é credencial para vocês, né? Credencial nada mais isso aqui é uma credencial, né? Alguma autorização, algo que informe o que é você, o que você faz, você precisa para acessar determinado lugar. Então, resumidamente, uma identidade, é uma credencial, né? E password, né? O que seria o password? É a sua senha, né? Então, você precisa ter uma senha para acessar em determinado local, você precisa ter uma palavra-chave para poder acessar um login de e-mail, login de Instagram, qualquer outra aplicação da organização, para você conseguir ter essa autorização, tá? E para que você precisa de tudo isso, né? O que seria o login? Então, você precisa ter a autorização, então a credencial, quem é você. Você precisa ter autenticação e validar que realmente é você. Então, usuário e senha seria uma forma de validação. E o reconhecimento. Então, é realmente a pessoa que está acessando essa aplicação específica, né? Estou aqui na Malve, vou acessar a aplicação de CRM, por exemplo. Você vai lá e digita seu usuário e seu login, né? Então, você realmente acessa e utiliza o seu login. Para poder alinhar algumas coisas também, eu preciso falar para vocês sobre engenharia social. O que seria engenharia social? Seria a arte de enganar, né? Então, a gente sabe hoje que o elo mais fraco das organizações são as pessoas, e os atacantes eles vão utilizar disso para poder conseguir comprometer a empresa. E muitas vezes vocês vão pensar, por que o cara vai querer usar engenharia social comigo, né? Mas qual que é a sua função hoje na empresa? Né? Então, a gente sabe que o atacante ele vai buscar certas informações sobre essas pessoas que estão na empresa para poder conseguir adentrar, né?
como aquela imagem bem representada, você vai ser essa marionete, né? Você vai ser controlado, induzido a algumas ações. Pode ser tanto por pessoalmente, conversando num bar, numa cafeteria, ou por telefone, por e-mail. Então, as estratégias são inúmeras para poder induzir vocês a ter determinadas ações, tá? E ele vai procurar, igual essa imagem está mostrando, ele vai procurar o seu alvo. Né? Então, eu vou pesquisar aqui sobre a Flávia. Sei que a Flávia ela é responsável ali no setor de segurança. Eu sei que ela entra no determinado horário. Eu sei com quem ela conversa. Então, você faz todo um reconhecimento para poder determinar quem que é o seu alvo. Então, fazendo essa investigação, ele já consegue pensar, opa, então a Flávia ali tem contato com o Alex. Vamos ver um pouco sobre a vida do Alex. Né? Então, o que eu consigo explorar esse tipo de informação e qual estratégia eu vou usar. Então, os criminosos vão buscar, beleza, a Flávia ela conversa bastante usando o Meeting. Será que não tem um e-mail vazado de algum ex-funcionário, de algum funcionário da Malve que eu possa utilizar e conversar com a Flávia, pegar algumas informações para poder estar explorando esse gap de segurança? E por que o cara vai fazer isso, né? Quais são as motivações? Você pensa, pô, o cara quer dinheiro, né? Com certeza que ele vai querer mais. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, 29% das motivações desses criminosos, ela vem através de ideais. Então, a empresa ali não faz algumas ações ali que não está de acordo, com o grupo não está de acordo. Ele fala, pô, não, vou hackear essa empresa. Não, tá, isso está errado, não é justo, e eu vou atacar essa empresa. Tem o ganho financeiro, 19%, que realmente quer clonar teu cartão, quer pegar informações para poder ter esses lucros, espalhar um ransomware, por exemplo, extrair informações sigilosas e poder até extorquir vocês. O maior número, por incrível que pareça, é por diversão. Né? Então o cara vai lá, ele quer, pô, olha esse site aqui, deixa eu dar uma brincada para ver um negócio, ou até mesmo tá aprendendo. O cara tá estudando, pô, onde que eu vou testar? Não sei montar um lab. O cara tá iniciando, às vezes, na área, e vai lá, pô, quero ver se eu consigo fazer um negocinho aqui, né? E é o maior número, por incrível que pareça, e tem aquele 1%, que é por notoriedade no meio hacker. Né? Então a gente vê que tem diversas motivações, não é somente dinheiro. Né? Pô, o cara quer dinheiro, com certeza. Tem que cuidar do meu cartão de crédito. Não é só isso. Né? Tem diversas motivações, até mesmo para ele dizer, pô, eu consigo. Né? Então a gente sabe que existe diversas formas disso acontecer. E quais são as ameaças, né? Como que a gente chama? É só os criminosos, é isso? Né? Então os caras que estão fazendo diversão lá é o criminoso? Né? Então a gente pode chamar um deles de script kids, né? Não necessariamente seriam as crianças, mas seriam essas pessoas que eu mencionei para vocês, que ela está realmente aprendendo, ela utiliza scripts já criados e começa a testar a torta direita. Então ele vai chegar aqui, pô, tem a Malve aqui, tá com RDP para fora e começa a testar as coisas que ele está aprendendo no dia a dia. Né? Pode ser criança ou não, né? Então independente. Tem os hacktivistas, que vai de acordo com o ideal. A gente sabe que tem grupo anônimos, foca muito o governo para realizar seus ataques. A ideia deles é seguir alguns ideais, protestos. Né? Então, é uma das ameaças e é uma motivação. E o que a gente conhece, que é bem comum, é os criminosos que querem esse ganho financeiro, que são os black hats. Então, ele vai invadir sua organização hoje e ele vai procurar soltar um ransom ali, vai sequestrar seus dados e procurar um resgate para ter dinheiro, né? Ter um lucro em cima disso. Então, vamos lá. Quais são as dificuldades para uma credencial segura? Né? Então, o que eu preciso, né, para poder realmente dizer, eu estou seguro aqui? Então, a gente sabe que você criar uma credencial longa, cheia de caracteres, é uma dificuldade para você decorar, né? A memória do ser humano, ela não tem uma capacidade de começar, vou decorar uma para o Facebook, que tem lá 16, 20 caracteres, aí depois eu preciso decorar um para o Instagram, e é uma dificuldade que a gente passa. Né? Então, como que eu vou lembrar disso? Né? Então, aqui a gente já tem um ponto. E o que você pensa? Eu vou escolher uma senha fácil, algo que me lembre. Né? Então, vou escolher aqui o nome do meu cachorro,
data de aniversário de algum ente querido, vou escolher algo que me marcou e eu vou decorar isso aqui. Né? Não tem erro, coloco no meu Instagram, coloco no meu Facebook e tá tudo certo. E a parte de gerenciar isso, né? Pô, tenho tantas senhas, cara, meu Deus do céu. Aonde eu vou colocar tantas senhas, né? Eu vou anotar no meu caderno para não esquecer, óbvio, né? Vou anotar no meu caderno aqui, se eu precisar eu abro ali o meu caderninho, deixo do lado na gaveta aqui antes de trabalhar, tá tudo certo. A gente sabe que tem diversas ferramentas que a gente utiliza dentro da empresa. Você abre aqui, opa, como que é o acesso dessa ferramenta aqui mesmo? E você vai utilizar no seu dia a dia. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de credenciais, onde a gente pode ver aqui que do lado esquerdo são as credenciais que não são recomendadas. Então, último nome, @2024. Nome da empresa, @24. Isso aqui é bem comum, tá? Isso é bem comum de encontrar, nome da empresa, @data, @123. É bem comum. Senha 123, 123456, sequencial de teclado. Durante algumas experiências que eu passei em atividades de Red Team, a gente acaba encontrando um padrão em diversas outras empresas, tá? E que padrão é esse? Realmente isso, nome da empresa e alguma coisa. Às vezes tenta até dificultar, colocando o lit code, né? Então, de vez do E eu vou colocar o 3, ó. De vez do A eu coloco um arroba e tá tudo certo. E é um padrão que a gente encontra em atividades de Red Team. Né? Então, você vai fazer alguns testes lá. A primeira coisa que a gente faz é criar uma word list padrão, né, com alguns payloads, e conseguir criar essa word list para fazer os testes. E do lado direito a gente tem o recomendado. Né? Então vocês podem ver ali que tem caractere pra caramba ali, letras minúsculas, maiúsculas, caractere especial. E, cara, como é que vai decorar esse negócio aí? Eu trouxe exemplo também em redes sociais, né? Então, coloquei um exemplo aqui, um e-mail comum e a senha que seria o desejado, né? Então, diversos caracteres, uma senha extensa e com letra maiúscula, minúscula, caractere especial. Beleza, você está utilizando essas credenciais recomendadas, está sendo o orgulho, porém, você está colocando em tudo que é canto a mesma senha. Até porque, como é que eu vou decorar várias dessas senhas, né? Então, eu até costumo dizer que a senha é tipo uma escova de dente. Vai ficar compartilhando isso? Não. Você vai reutilizar ela? Sempre? Não. Né? Então, não reutilize as credenciais, até porque se uma plataforma acabar sendo hackeada, essa senha ela vai ser vazada. Independente da complexidade dela. Ela vai ser vazada. E o que o atacante ele vai tentar? Ele vai tentar utilizar em diversas outras plataformas para ver se você está reutilizando, tá? E para isso a gente vai falar um pouco de OPSEC. O que seria o OPSEC? Né? O OPSEC seria você garantir que suas informações ela não torne uma vulnerabilidade para um atacante, né? Um gapzinho de segurança. Quem aí já pesquisou o nome no Google, por exemplo? Aí, encontraram bastante coisa? Como é que é? Exatamente. Então, além disso, existe algumas carries, uma técnica chamada de Google Dork, que você consegue até aprimorar essas pesquisas. Né? Então, você coloca algumas carries no Google e você consegue buscar algumas informações específicas para realmente verificar se você tem algum vazamento, se tem alguma coisa que não deveria estar lá. E tem uma ferramenta do Google também, chamada de Google Social Search, que ele procura exatamente, por exemplo, vou colocar o nome da Karen lá e vou procurar tudo relacionado a redes sociais que ela possui, que o Google consegue linkar. Né? Então, o OPSEC é basicamente isso. Você saber o que você tem público, o que as pessoas conseguem encontrar e se isso pode gerar algum impacto. Né? Então, você precisa ter uma determinada segurança para isso. Quem aí também utiliza o Instagram privado? Que orgulho. Tem uns que não tem, cara. Você estava na palestra, na última palestra, né? Mesmo com o Instagram privado, um atacante ele consegue ver a tua bio, né? Deixa eu aqui, peraí. Eu trouxe o meu exemplo aqui. Ele consegue ver tua bio e
já consegue pegar algumas informações. Então, Lucas, ele estudou na Positivo, ele fez MBA, ele trabalha com segurança, em qual empresa, ele consegue ver quais amigos podem estar relacionados, principalmente no LinkedIn, eu já sei que ele trabalha na Softwall. Então, quem que ele tem no LinkedIn que trabalha na Softwall também? E ele vai começar a fazer essas pesquisas. Com essas pesquisas, ele começa a juntar algumas palavras. Não somente para engenharia social, mas para realizar um ataque de word list que eu vou mencionar um pouco mais para frente. E também, né, nós temos uma ferramenta que ela é parecida com o Google. Ele é um buscador também, que é o Shodan, mas ele busca não dados na internet, ele busca o que está publicado para a internet, o que está online. Né? Então, você possui, por exemplo, um servidor que está publicado, o Shodan ele vai linkar, ele vai mostrar. Você possui uma câmera, um webcam que está publicado de alguma forma, ele vai mostrar também. Babá eletrônica, ele vai mostrar. Eu vou trazer uma demonstração para vocês, né, para a gente tentar encontrar alguma coisa através do Shodan, tá? E para vocês terem uma ideia, qual que é a facilidade de encontrar alguma coisa relevante, tá? Então a gente vai pesquisar ali por webcam 7. É um padrão que a gente encontra ali de webcams e câmeras que geralmente, se você deixar com a configuração default, né, ou ele vem com senha padrão, ou ele vem sem senha. Né? Oi? Consegue... Estão ali? Tenta abrir em outra janela, sim. Então, todos esses links e IPs é o que ele encontrou com o webcam 7. Então, a gente vai tentar encontrar... Aí não, né? Deixa eu... Não, foi... Conecta no meu... Tá aqui da mal, cara. A gente tá conectado no Wi-Fi da mal. Conecta no meu aqui. Não gostei, tá? Não. Mentira, gostei sim. Pouco. A rede é padaria, não? Aí não, né, pô? Você já sabia, né? Conectou? Vai lá, então. Agora eu acho que vai. Não, tô vendo. Pra deixar mais divertido, né? Foi por querer, vocês estavam quietinhos ali, né? Deve estar conectado no... Deixa eu ver. Tá conectado. No pouco? Já. Deixa eu puxar pra cá de novo. Tá. Não veio com o negócio. Até. Ai, era tempo mesmo? Tipo. Vamos ver. Não tá bloqueado também, cara. Tem que entrar no proxy. Tá, depois a gente sobe o proxy. Seguinte, galera. Nós vai passar isso, tá? Vai passar isso. Eu vou passar. Cadê meu negócio? Chateadíssimo.
Mas a gente já volta para ele, tá? IPS, filho da mãe. Tá, deixa eu passar. Tá, a gente tem... Meu Deus, imagina o que mais que vai bloquear aqui. Meu Deus do céu, cara. Ah, não. Tá, a gente tem um exemplo, né, uma simulação de babá eletrônica, onde a ideia é mostrar algumas possibilidades que através do Shodan você consegue encontrar. Nesse vídeo, o cara ele invade uma babá eletrônica, ele conversa com uma criança e fala: eu tenho um desafio para você, né, uma missão secreta. E eu preciso que você jogue a chave por debaixo da porta, pela parte a entradinha de correios, né, para você cumprir essa missão, né. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo, até para vocês terem essa ideia, e posteriormente a gente sobe um proxy ali e faz o... Então ele chama ali a criança através da babá eletrônica. I still can see this camera, and I can't get it. Can you help me? Come in closer. Do you know how you stuck in here? No, You don't want to know how you stuck inside the camera? it shrank down. That's right. But now I can't get out. There's a special man who can let me in. He's outside your front door now. But he can't get in. The door is locked. So do you think you can put the keys through the letterbox? That way, he can come inside and help me. He's a very mean person. Doesn't want me to get out the camera. You've locked the door. So I need you to put the key through the letterbox. Can you do that? But remember, you have to be super quiet. Então ele pede para ela ir em completo silêncio e cumprir a missão, né, que é jogar a chave pela entrada ali de correio. E aqui mostra como se fosse a pessoa entrando na casa posteriormente, tá? Isso aqui... Web. Então, essa é uma simulação, né, para poder demonstrar alguns riscos que você ter algumas coisas publicadas para a internet, às vezes sem conhecimento, acaba gerando, né? Então, um exemplo, câmeras, babá eletrônica. Posteriormente, eu vou tentar mostrar para vocês, se a gente tiver um tempo ali, como que a gente mostra isso em tempo real para vocês, tá? Como eu falei, Deus da demonstração, acabou segurando junto com a Malve. Mas eu vou tentar mostrar posteriormente para vocês, tá? Isso. Exato. Já não gosto muito de Blue Team mesmo? Brincadeira. Então, o que seria um ataque de word list, um ataque de dicionário? Então, eu mencionei para vocês sobre o OPSEC, falei de OSINT, de engenharia social, que como um atacante ele vai pegar informações de vocês de fontes públicas, né, de vazamentos. E o que seria o ataque de word list? O ataque de word list é o que ele vai aproveitar para utilizar quando ele coleta essas informações. Então, ele vai pegar e juntar diversas palavras relacionadas a você, ou até mesmo palavras já conhecidas de vazamentos, palavras que estão relacionadas ao, por exemplo, o grupo Malve, ou a empresa que você trabalha, ou relacionado à sua família, relacionado a qualquer coisa que ele consiga atingir o seu objetivo. Ele pode ver aqui nesse exemplo, ele está seguindo algumas palavras, né? Love, password 123. E aqui do canto direito tem a RockU. RockU é uma lista de palavras bem conhecidas, que é pública, onde ele acaba gerando diversas palavras de vazamentos, conhecidas durante atividades Red Team. A galera vai populando essa word list para aproveitar e utilizar de forma ética em atividades de Red Team, mas que um criminoso também aproveita para utilizar, tá?
E eu tenho um exemplo de lista de palavras que foram vazadas ali entre 2019 e 2021. E olha que tristeza, cara. A primeira é password, né, que teve 4 milhões, ali, quase 5 milhões de counts. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 1 ao 9, guest, quert, um monte de 1, 2, 3, 4, 5. Então, você fala, pô, não é possível que o cara use essa senha. É possível. É possível. Eu já vi bastante, tá? É possível que utilize assim. Meu Deus do céu, outra prática aí. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta em que a gente consegue criar uma word list customizada, tá? Nessa word list, vocês vão conseguir perceber a velocidade que a gente cria essa word list. E eu montei um SSH local, graças a Deus. Vou ter um SSH local e vou demonstrar qual é a velocidade que vai demorar para encontrar essa credencial, de acordo com essa word list, tá? Só um minuto. Deixa eu puxar para lá. Não, não é esse aqui. Meu Deus do céu. Dá para enxergar nada? Lascou. Agora sim, né? Beleza. O que tá dizendo essa sopa de letrinha, né? Esses comandos. Deixa eu tentar pôr o laser aqui. Aqui o pseudo-hash é um script em Python, que ele vai fazer toda a parte difícil de criar essa word list. A gente vai selecionar a palavra, né? Então a gente selecionou a malve arroba, é um padrão para você criar essa word list. O CPA é criar uns paddings posterior, né? Então trocar o A pelo 4, colocar letras maiúsculas, minúsculas, então ele cria um padrão. O "-y", ele vai colocar uma data, a gente colocou 2023, apenas para exemplificar, mas poderia colocar, por exemplo, de 2020 a 2024, por exemplo, e vamos salvar dentro do teste malve.txt. Assim. Password. Ó, maldade? Então a gente consegue ver que ele gerou, ele mutou a palavra malve arroba, deu 128 mil caracteres, palavras, na verdade. Ele gerou 1.8 MB e deu 2 segundos para poder gerar essa word list. Eu vou mostrar o começo dessa word list e o final para vocês terem uma ideia como que ele montou. Não, deixa que eu vejo. Claro. Então, no início ali dessa word list, a gente pode ver que ele está utilizando malve em tudo maiúsculo, com arroba, aí começa a diminuir letra, né? Então, já na segunda palavra o E está minúsculo, aí depois na terceira palavra o segundo E, o primeiro E, ele está minúsculo e assim por diante. Então, ele vai criando algumas mutações utilizando a palavra que você escolheu, né? Se você colocar no final dessa word list, você pode notar que ele está utilizando agora letras minúsculas, agora está colocando um 3@23, asterisco, colocando alguns parênteses. Então, ele criou diversas possibilidades com o padrão que a gente quer, né? Eu tenho o SSH aqui nesse servidor e que o usuário é malve, tá? E eu vou mostrar para vocês, utilizando essa word list, qual que seria a possibilidade de quebrar somente com o processador que eu tenho nesse notebook. E qual que é a velocidade que isso acontece, tá? Então a gente iniciou, ele começa a pensar, ele vai tentar ali a porta 22, que é a porta do SSH, e ele vai começar a ler aquela word list, tá? Ele vai começar a tentar ali, desde o malve com tudo maiúsculo, até com as alterações que a gente viu no final, por exemplo, tá? E utilizando somente a nossa CPU do notebook. E a gente pode ver que a senha é malve, com M maiúsculo inicial, @2023. Ele deu o quê? Um minuto? Mais ou menos? Nem isso, né? Então a gente conseguiu quebrar essa senha com apenas alguns segundos, né? Utilizando aqui no servidor. Óbvio, é um laboratório de teste, mas eu posso, por exemplo, utilizar algumas
hashes, algum banco de dados vazados, utilizar esse padrão da Malve, por exemplo, descobrir que foi vazado diversos vazamentos da Malve. Tem diversas hashes, está criptografado, e eu preciso testar. Putz, e agora? O que o atacante ele vai fazer? Ele vai criar essa lista. Ele vai colocar ali 2020 a 2024. Ele sabe que, estou em 2024, vou tentar. Deve ter um padrão antigo, vai que não alteram a política de senha. Então, eu vou começar em 2020 ali mais ou menos, vou usar 2024 e vou tentar. E ver quantas credenciais eu consigo encontrar. E dos vazamentos que eu mencionei para vocês, né? Então, beleza, a gente descobriu que uma word list realmente ela é muito poderosa. Ele vai buscar essas informações. Eu poderia estar usando Flávia lá, ver o sobrenome dela, vejo com quem ela conversa e eu criar uma word list baseada nisso, né? Colocar inclusive Malve também. E através desses vazamentos, então tem Netflix, LinkedIn, Facebook, Uber, Adobe, então tem diversas. Hoje você vai olhar ali, Karen olhando, vazamento você tem a roda, CPF todo mundo tá por aí, tá? Isso aí eu digo para vocês. Então, ele vai pegar esses vazamentos, muitas vezes, ou até comprometer a empresa, e vai procurar e utilizar isso, né? Em nossas atividades de Red Team, a gente também faz isso, como a gente simula um atacante. Aqui no canto direito, vocês podem ver que a gente ofuscou, obviamente. A gente procurou por vazamentos de uma determinada empresa e a gente começou a encontrar as credenciais. E olha essas credenciais, né? Acharam que não tinha senha daquele jeito, né? 56677. Ah, tá muito mais seguro. A gente tem Ormeira, tem nome, né? Ed Vader, direito alguma coisa. A gente tem aqui, ó, 1234, arroba, que era o nome da empresa. Que são padrões que eu mencionei para vocês, que a gente consegue encontrar. Tem Maria, nome da empresa, e um número. Então, são padrões, esses aqui foram vazamentos, elas não foram quebradas, né, por ataques de word list, de qualquer outra forma, eles foram vazados mesmo, e a gente consegue validar isso na Deep Web. Existe um site que vocês podem validar se já sofreram vazamentos, se o e-mail de vocês já foram vazados, que é o Have I Been Pwned? Aqui é o exemplo de um e-mail que eu tinha 11 anos, quando eu criei ele no Hotmail, e ele mostra aqui, teve 6 vazamentos com esse e-mail. Então, esse e-mail aí estava, inclusive, a penúltima vez que eu entrei, ele estava em outra língua, lá não conseguia nem mexer. Tá? Então, caso vocês queiram verificar, precisava ver que tem um e-mail antigo, ou volte e-mail, teve um vazamento numa empresa grande, eu utilizava essa empresa, você precisa validar se teu e-mail ele foi vazado, você pode utilizar esse site, ele é gratuito, tá? Caso vocês precisem também, podem me chamar aqui no final da palestra, podem me chamar no LinkedIn também, pedir para Flávio, o pessoal da Malve ali, eles vão estar passando para vocês, tá? E também existem alguns vazamentos, como, por exemplo, dados, né? Você encontra na internet. Essa aqui é uma ferramenta, já é uma ferramenta paga, tá? A gente deixou ofuscado mesmo. E você consegue encontrar tudo relacionado a esse e-mail, por exemplo. Aqui é o IntelX. Existe um ataque também, que os criminosos utilizam para poder encontrar a sua senha, que é o ataque de força bruta, que é o brute force. E esse ataque, ele tem 100% de sucesso. E agora, né? Lascou. 100% de sucesso, que eu vou criar uma senha forte, então, né? 100%. Porém, né, como que funciona esse ataque? Vocês podem ver aqui esse GIF, que ele vai testando letra por letra, caractere por caractere, até encontrar a sua senha. Mas pensem comigo, né? Então, todas as letras minúsculas ali, 26 caracteres. Aí mais as letras maiúsculas, 52 caracteres. Aí você vai lá, vai colocar os números, mais 10 caracteres, beleza? Digamos ali num teclado mais convencional, ali deve ter uns 30 caracteres especiais, utilizando FN, algumas coisinhas ali, uns 30 caracteres especiais, e você coloca uma senha ali de 5 dígitos. Ele vai chegar em torno de 7 bilhões de possibilidades. Beleza? É 100%. Mas qual que é o tempo, o recurso que esse criminoso vai utilizar para poder quebrar sua senha? Agora pense comigo, se com 5 caracteres e vocês utilizarem 40 caracteres, a extensão, com a entropia
que é o recomendado, utilizando letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais. Você acha que o atacante ele vai ficar lá tentando quebrar sua senha, ou ele vai pro amiguinho que não utiliza política de senha, que não assistiu a palestra? Ele vai tentar esse amiguinho, né? E o brasileiro, ele sempre tenta dar aquele jeitinho, né? Não vai pegar não. Vou colocar minha senha com asteriscos. Ele vai achar que não revelou minha senha, um gênio. Né? Então, se ele pegar, dar um Ctrl+C, né, ele vai ver as credenciais no vazamento, ele vai ver que está sem asterisco, então adianta, é uma falsa sensação de segurança, e ele vai conseguir acessar facilmente, tá? Não funciona. Ou vou utilizar a cedilha, para os hackers que estão na gringa não conseguir digitar minha senha, não funciona, tá? Não funciona. Eu tenho um vídeo do Kevin Mitnick, que é um hacker bem famoso ali, principalmente na época que ele foi preso. Ele vai demonstrar, ele vai criar uma senha, né? Ele cria uma lista randômica, ele escolhe uma senha de 14 caracteres. Ele utiliza o Lit Code, né, que eu mencionei para vocês, que é trocar o E pelo 3, o 1 pelo I, ou o 4 pelo A, enfim. E ele vai colocar mais alguns caracteres, vai ficar com 17 caracteres. Ele vai mostrar qual que é a velocidade utilizando 8 GPUs, né, isso em 2018, né, com mais GPUs já defasados, hoje em dia tem muito melhor. E qual é a velocidade que ele vai utilizar para quebrar, tá? Então ele está selecionando ali 14 caracteres, uma lista randômica. Ele escolheu a palavra quadrilateral. E ele vai colocar o 12, né, mais 2 números. E o cedilha, o asterisco e o S-cifrão. E transformou em Lit Code, né? Agora, aparentemente, é uma senha forte, né? 17 caracteres, olha, cheio de número, de letra, caractere especial. Ele vai utilizar uma ferramenta chamada Hashcat, que é basicamente transformar a sua senha em hash e tentar quebrar utilizando essa ferramenta. Tá? Então ele transformou essa senha em hash. E vocês podem ver, ele está utilizando 8 GPUs, é uma GTX 1080, isso em 2018, e ele iniciou a quebra, né, dessa palavra aí de 17 caracteres. E conseguiu encontrar. Então, essa palavra aqui foi quebrada em menos de 1 minuto. Quem aí tem senha mais forte que isso aqui? Pelo jeito não, né? Então, ele conseguiu, utilizando 8 GPUs da época de 2018, em menos de 1 minuto, quebrar uma palavra como essa. Então, vocês imaginam, a credencial de vocês hoje está segura? Se tiver um vazamento? Se hoje tiver alguém na rede, óbvio, tem o Blue Team, tá, calma. Se alguém estiver na rede e conseguir capturar uma hash passando, ou conseguir um dump no AD, você acha que o Kevin Mitnick hoje conseguiria encontrar a credencial de vocês com um ataque como esse? Tá? E o compartilhamento de senhas. Então, a gente já falou de ataques, como que... Oi? Ó, comigo pode. Como que funciona? Né? Então, a gente falou de ataques, falou de word lists, como que os atacantes utilizam, quais técnicas, qual que é a criticidade, o impacto disso. E ainda você vai lá e cria a tua senha forte. Você está seguindo todo o padrão, mas você chega no amiguinho e... Pô, pega aí a senha, cara, já que você está precisando, toma aí. Que nem eu falei, a escova de dente, né? Você não vai sair compartilhando com todo mundo. Tem um exemplo, eu ofusquei, obviamente. Um exemplo que durante uma atividade de Red Team a gente passa olhando monitores para verificar, né, tela limpa e tal.
e a gente encontrou um WhatsApp aberto. Nesse WhatsApp, a gente tinha a seguinte conversa. Ah, verdade, peraí. Um link, o login, a senha, né? Tá ofuscado. Vê se consegue entrar. Não passa, nem comenta com ninguém, Paty. Porque foi o Breno que pagou. Pagou para a equipe da, né, e o nome da empresa. Então, você entende que às vezes você está seguindo os padrões de uma política de senha forte, a empresa ela consegue implementar isso dentro do seu ambiente, mas a Paty ali, né, acaba recebendo a senha, mesmo seguindo todas as recomendações das políticas que a empresa emprega. E é o que a gente estava falando agora, de mesa limpa e tela limpa, que é baseado ali na ISO 27000. E como que funciona isso? Exatamente como eu mencionei, a gente passa olhando na mesa dos amiguinhos e verifica se tem post-its, se tem algum caderno sobre a mesa, se as gavetas ali estão trancadas, se tem celular desbloqueado, se você vai no banheiro e deixa o computador desbloqueado, então você está indo lá, vou no banheiro rapidinho, e você deixou tudo aberto, e-mail, e para cima, WhatsApp, né, com mensagem com a Paty. Então, a gente consegue entender, de acordo com essa política, e demonstrar qual que seria o impacto disso no ambiente. E post-it, por experiência própria, post-it é o que a gente mais encontra. Né? Então, você tem encontrar post-it, login e senha, certinho. Então, é bem comum de encontrar. Se você pegar um caderno que está sobre a mesa e abrir uma agenda, abrir na primeira página ou na última página, provavelmente vai ter uma credencial ali também. Né? Isso eu falo por experiência mesmo. Então, diversas empresas que a gente faz atividade de Red Team, falam assim, pô, não é possível, não é possível. Os caras contrataram a gente, eles vão saber. Você chega na mesa do amiguinho, olha, e vai estar post-it, vai estar caderno, vai estar celular desbloqueado, muitas vezes celular corporativo, onde tem e-mail, tem WhatsApp, tem contatos de executivos. Não, exatamente, porque a empresa coloca a política, né? Pô, vai mudar, todo mês eu tenho que alterar. Você já cria as próximas. Já cria as próximas senhas. Eu trouxe um exemplo também, durante essas atividades que nós realizamos, essas auditorias, onde a gente encontra a tela desbloqueada, né, diversos outros apetrechos, celular e o caderno ali com um e-mail e a senha, né, obviamente ofuscado. Isso que a gente encontra no dia a dia. Né? Então, agora imagine uma pessoa mal intencionada. Muitas vezes é contratada para a empresa para ser um espião industrial, ou é um funcionário descontente, foi subornada ali por um atacante, eu te dou 50 mil se conseguir um acesso X. Um exemplo, tá? E ele vai lá e ele encontra, pô, peguei o acesso aqui da carne, agora vou se lá. Também existe uma possibilidade, mais uma forma de comprometimento, que é o shoulder surfing, que é olhar por cima do ombro, né? Então a Flávia ali está com o notebook desbloqueado, ela vai igual a câmera pegando a minha senha ali, e você consegue olhar o que a pessoa está digitando, por exemplo. Né? Então é uma técnica muito utilizada, a gente utiliza no dia a dia também, que é pegar assim, pô, o cara está mexendo no computador, você para e fica. Ele está entrando num servidor ali. Beleza? Você pode não ter ver a senha completa, mas se você ver metade dessa senha, você vai ter uma ideia, você vai ter mais ou menos uma ideia de quantos caracteres tem essa senha, e você pode executar os outros ataques que eu mencionei para vocês. Por exemplo, força bruta, que tem 100% de sucesso. Digamos, uma senha que tenha 20 caracteres, você descobriu 15. Né? Pô, você começa dos 15, que você já sabe, o resto dos 5 ali você só utiliza e vai demandar um tempo muito menor para você conseguir encontrar. Beleza, você já falou, cara, que senha, realmente eu vou ter que dar um jeito de criar essas senhas fortes, vou ter que lembrar de alguma forma, e como que eu vou fazer isso? Eu trouxe para vocês o cofre de senhas, esse aqui vai salvar e vai sanar aqueles problemas que eu mencionei para vocês no início. Né? Então, quais eram os problemas de você construir uma senha forte? É você não ter a memória para decorar, pô, você vai precisar não reutilizar senhas, e você vai ter o cofre de senhas para poder auxiliar, vai ser o melhor amigo de vocês. Eu não digo isso só para trabalho, mas para o dia a dia mesmo. Tá? Eu aconselho todos utilizarem. Para o seu dia, aconselhar mãe, pai, a utilizar esse tipo de dispositivo. Tá? Como que funciona o cofre de senhas. Né? Eu trouxe um de exemplo, existem vários no mercado,
eu trouxe o Bitwarden, que é o que eu utilizo, eu estou mais familiarizado. E como que ele funciona? Ele vai ser para salvaguardar as suas senhas e você conseguir gerenciar. Você vai precisar de uma senha somente. Né? Então, como que ele funciona? Você consegue colocar extensão no navegador e você vai precisar de uma senha mestre. Né? Então, você precisa saber uma senha. E como que eu recomendo para vocês a utilizarem essa senha? Não utilizarem password. Utiliza um passphrase, por exemplo. Né? Então, você cria uma frase ali. Ah, eu gosto de trabalhar na Malve porque lá o Bluetooth não me bloqueia. Você cria algo para poder garantir, mas aí que eu engano o hacker. Então você cria uma frase, então vai ter aqui 20 caracteres, mas é algo que você vai saber. Né? Então tem espaço, você vai criar essa frase e você não vai esquecer, tá? Quando você acessa esse gerenciador, esse cofre de senhas, você consegue criar a sua senha. Então, nesse exemplo aqui, a gente está utilizando uma palavra passe com um comprimento de 54 caracteres, está gerando isso aqui, com letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, e você consegue utilizar isso. Então, nesse exemplo aqui, é uma credencial para o Google, por exemplo, né, e você consegue salvar lá dentro. Então, pô, boa sorte para quebrar essa senha. Né? Acredito que a hora que o atacante perceber que é inviável isso aqui. Eu só queria fazer uma colocação que você explicasse para o pessoal, voltando no slide anterior da senha do cofre, né? Por que salvar todas as senhas num cofre? Porque isso parece meio contraditório, você tem uma senha para acessar todas as outras, né? Então, talvez para algumas pessoas isso passe despercebido, mas eu queria que você explicasse, né, para o pessoal como é que funciona esse cofre de senhas e por que essa primeira senha é tão importante e diferente das demais. Tá, obrigado. É excelente pergunta, inclusive. Por que a gente vai utilizar uma senha? Pô, se o cara descobrir essa senha, me lasquei, né? Ele vai saber tudo, tá? O cofre de senha, ele é criptografado, então ele já é próprio para isso, e você utiliza algumas camadas de segurança. A primeira é o passphrase que eu mencionei para vocês, né? Então utilize frases para poder criar essa senha. A segunda seria o segundo fator de autenticação, tá? Eu vou mencionar isso um pouco mais para frente, vou explicar para vocês como funciona, mas basicamente é o seguinte: ele pode até descobrir a sua senha, mas e a mensagem que vai pedir autorização no celular, por exemplo, né, num aplicativo? Então você vai ter uma camada a mais de segurança guardando o seu cofre. É a mesma coisa se tem o cofre físico, né? Você sabe aquela senha, se descobrir, chegou no ouro, né? Chegou no ouro. Mas você consegue, com essas camadas de segurança, garantir esse gerenciamento efetivo, garantir a segurança da sua senha para diversas outras aplicações e colocar essa camada de segurança para que ninguém acesse o seu cofre de senha, tá? Porém, cuidado para você não perder esse acesso, porque senão gera um problema gigantesco, tá? Então, crie o segundo fator de autenticação, o passphrase que você lembre, não anote em lugar nenhum, você vai lembrar dessa frase, tá? Porque você vai utilizar isso todos os dias. Eu utilizo todos os dias, isso aqui, tá? Inclusive, a hora que puxou ali, estava o íconezinho do Bitwarden ali. Né? Então, você vai realmente, pô, eu tô colocando uma senha para todas as minhas senhas, cara. O cara vai, se descobrir isso que lascou. Então, você vai implementar essas camadas, eu até vou mencionar como implementar o segundo fator de autenticação para vocês, mas vocês vão conseguir garantir que ele não consiga acessar esse cofre. Esse cofre vai ser muito importante para vocês, tá? Boa? Aí aqui você vai criar as suas senhas para cada local que você vai utilizar. Pode ser para o Gmail, pode ser para softwares corporativos. Você consegue criar pastas separadas. Então, eu vou utilizar todos os softwares que eu utilizo da empresa, eu vou colocar numa pasta específica, né? Todos os meus acessos. E você consegue ir gerando essas credenciais. Caso vocês não prefiram nenhum no mercado, que realmente é preguiçoso, não quero ficar utilizando cofre de senhas. Hoje os navegadores eles possuem, né? Então você vai clicar lá, ele te dá uma sugestão de senha e salva isso no navegador. É o modo preguiçoso, tá? É o mais recomendado? Não. Não, a gente consegue extrair as informações do navegador hoje em dia, tá? Eu recomendo o cofre senha, mas caso, por última
O celular tem nativo, exatamente, muito obrigado. Bem melhor que o navegador, com certeza. E você consegue, mesmo no modo preguiçoso, gerar umas credenciais, ter esse gerenciamento adequado para você ter o seu dia a dia. E aí entra o MFA, que eu mencionei agora há pouco, né, para explicar o porquê utilizar o cofre de senhas, que é o que seria o multifator de autenticação. É coisas que eu sei, no caso uma senha, né? Coisas que eu tenho, pode ser, por exemplo, um pendrive que autorize essa autenticação, pode ser o celular que você vai autorizar, e coisas que eu sou, né? Que entra uma biometria, uma facial, a gente utiliza bastante biometria no celular hoje em dia. Então, para eu acessar o meu WhatsApp, eu tenho que digitar assim aqui, e eu tenho que colocar digital, por exemplo, tá? Então, isso seria um multifator de autenticação. Então, não é somente a senha que você precisa para autenticar. E aqui eu trouxe esse exemplo, né? Então, você tem a sua senha, você digitou a sua senha, ele vai para um multifator de autenticação. Pode ser através de um pendrive, de um crachá, pode ser por biometria, pode chegar uma mensagem no seu celular, num aplicativo, SMS, enfim. Mas você vai conseguir ter duas formas para você garantir o seu acesso. Então, lembra que eu mencionei das camadas de segurança? Você não vai ter só sua senha segura, você vai ter outras formas. Então, de alguma forma, mesmo você seguindo as credenciais, tendo o cofre de senhas, uma senha vazou. Então, a Netflix vazou, sofreu um ataque e sua credencial vazou. E agora? O cara vai acessar a Netflix e vai bater de frente com o autenticador, né? Quais são as formas que a gente tem hoje de multifator de autenticação? Existem mais, tá? Mas eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, por e-mail, né? Então, a gente fez o login e recebe um e-mail lá informando, você está fazendo um login nessa aplicação, é você mesmo? Então, digita esse código, né? Então, código lá de 1 a 6 ali, para você colocar, sou eu mesmo. Você tem que é o recomendado. As aplicações, tem Authenticator, Google Authenticator, eu recomendo o Alt, né, que você consegue ter uma flexibilidade melhor. Então, quando você vai logar no Instagram da vida, você fez o login e vai falar assim, confirme no seu aplicativo. Você entra no aplicativo e lá você vai colocar, sou eu mesmo que estou acessando, pode autorizar o acesso. Tá? E o menos recomendado, que é o SMS. Né? Então, o SMS que você recebe ali por mensagem, ele não tem criptografia. Então, se você estiver na rede, tem alguém interceptando, vai chegar a mensagem, ele vai conseguir encontrar isso em texto claro. E existem outros ataques também, que acaba tornando esse segundo fator não o recomendado. Tá? E qual que seria esse ataque? Um desses ataques é o SIM swap. Né? O que seria isso? É o velho caso de você perder teu número. Né? Então, pode ter alguém que tenha um contato na Vivo, por exemplo, e vai lá, perdi esse número aqui, preciso recuperar. E agora? Já acontece de você, clonaram o meu número, o que aconteceu? Né? E todos os seus segundos fatores de autenticação vai começar a chegar para esse atacante. Né? E agora? Né? Fora que você vai estar em algum determinado local que não tem sinal e você precisa logar em alguma aplicação, e você acaba não recebendo o segundo fator e não consegue acessar a sua aplicação. Né? Então, a praticidade acaba dificultando um pouco. Tá? Então, não é recomendado utilizar o segundo fator por SMS por diversas formas de ataque. Acaba sendo vulnerável. Mas e aí? A gente tem o caminho fácil e o caminho seguro. Né? Questão de conveniência e segurança. Mencionei para vocês, cofre de senhas, multifator de autenticação, não utilizar SMS. Como é que eu vou fazer tudo isso, né? Opa. Então, como é que eu vou fazer tudo isso? Qual que é a importância de um acesso para vocês hoje? Né? De um password, de uma senha. Vale a pena hoje você seguir pelo caminho seguro? Aí vai depender de vocês. Né? Então, você considera uma comunicação com os seus parentes, por exemplo, importante? Né? Então, se você foi comprometido, você teve o seu Instagram hackeado, né? E, de repente, essa pessoa começa a conversar com a sua mãe, conversa com o seu pai, com seus amigos, querendo vender o sofá que você está se mudando. Né? E ele vai lá, os seus amigos vão lá, sério, baratinho, vou comprar. Né? Então, qual que é o nível de importância que vocês veem em relação a esse tipo de credenciais?
vale a pena você ter um cofre de senhas ali, que você vai demorar 1 minuto a mais para digitar, para acessar determinada aplicação? Então, eu acredito que isso vem mais de vocês, tá? E a gente entra no segundo tópico, né? Pô, beleza, Lucas, você ensinou aí questões de credenciais, questões de multifator, praticidade. E agora a gente vai falar dos riscos de redes públicas, né? Então, você vai num hotel, né? Vou dar um exemplo, um hotel, e você tem Wi-Fi. Quem aí utiliza o Wi-Fi do hotel? Verdade. Coração. Aí, ó, tem 1, 2, ó. Você não, né? O que acontece? O Weber tá até dando risada ali já. Por quê? Quando a gente vai fazer algumas atividades, vai viajar para cliente, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente acessa o Wi-Fi. Mas é para realmente analisar a rede. Diversão, né? YouTube, diversão, nada fora da lei, tá? Nada fora da lei. Só para diversão, vocês viram, por diversão, né? 59%. Então a gente vai fazer esse reconhecimento. E qualquer um consegue mapear. Quem garante que aquela rede é segura? Não, rede Wi-Fi, rede de restaurante. Né? Então você vai no restaurante, pô, usa Wi-Fi aqui. Cara, você pode utilizar, né? Mas pelo menos uma VPNzinha você tem que estar utilizando em conjunto, tá? E aqui eu trouxe esses exemplos para vocês. Né? Então, a gente tem um quarto aqui que ele está comunicando alguns equipamentos na rede Wi-Fi. Quem tanto está nesse hotel, né? Quantas pessoas estão lá? Qual que é a integridade dessas pessoas? Ele pode estar utilizando um ataque que é chamado de man in the middle, que é o homem ao meio. Então, tudo que você está falando, que a Nicole está falando aqui para o Weber, eu vou estar escutando. E o que o Weber falar para a Nicole, eu vou estar escutando. Né? Então, ele pode estar criando um site falso, então você, preciso pagar uma conta. Ele percebe que você começa a chamar a API de determinado banco. Ele já conseguiu comprometer o ambiente do hotel, até porque o hotel ele não é relativamente seguro. Né? Você ter uma equipe de segurança dentro do hotel é difícil. Tá? Até nas empresas que a gente encontra por aí, é difícil ter uma equipe que realmente deixou o seu ambiente seguro. Você vai confiar no hotel? Então ele pode alterar, né, um ataque chamado DNS Spoof, e a hora que você tenta acessar ali o seu banco, você acaba sendo direcionado para o site do amiguinho lá. E aí? Pô, fui hackeado, mas pô, minha senha é forte, o que está acontecendo? Você está utilizando redes públicas. Tem um exemplo, né, questão de conveniência e segurança em relação à rede Wi-Fi. Né? Então, a gente teve o caso lá dos invasores na Câmara, do dia 8 de janeiro, e acabaram gerando prova para eles mesmos. Né? Então, o que eles foram lá? Invadiram e foram usar o Wi-Fi. Pô, você tirar uma fotinha e postar no Instagram, né? E usaram o Wi-Fi e a rede Wi-Fi solicitava, pô, digita seu CPF para informar e você ser autorizado a utilizar esse Wi-Fi. E eles foram presos. Né? Eles praticamente criaram suas próprias provas. Né? E a gente tem um exemplo também, que é bem comum, a gente encontra em ambientes corporativos, que é um ataque de redes falsas, né? Ou Evil Twin. Então a gente tem a rede aqui, por exemplo, terceiros. Né? A gente existe equipamentos, hoje em dia, que você consegue subir como se fosse o clone dessa rede. Né? Então, vai ter o terceiros lá, pô, você sabe que a rede é comum, né? Ou a rede corporativa da Malve. Você vai acessar, mas não é a rede da Malve. Né? É uma rede falsa. Então, ele vai copiar esse SSID ou até mesmo utilizar o Free Wi-Fi, né? Que a gente encontra diversos por aí. Né? Então, quem garante que o Free Wi-Fi é do mercado mesmo? Que é do restaurante? Né? Então, você vai encontrar ali, tem Mercado Joãozinho. Você chega no Mercado Joãozinho, você vai almoçar, no Mercado Joãozinho, no restaurante Joãozinho, você vai almoçar e você vê que tem um Wi-Fi. Mas quem garante que esse Wi-Fi é realmente do restaurante? Né? Então, os atacantes eles utilizam muito disso para você ter uma rede totalmente controlada por eles. Né? Isso vai facilitar muito. Né? Então, nesse exemplo, fica bem claro. Né? Então, ele cria, através de um coffee shop, o Free Wi-Fi. O coffee shop também costuma utilizar esse Free Wi-Fi. E a pessoa vai lá, pô,
tenho free Wi-Fi aqui, vou utilizar. E é uma rede 100% controlada por essa pessoa maliciosa. E isso é relativamente fácil de criar, tá? E, por fim, né, e não menos importante, temos a dinâmica. Quem aí já leu o QR Code? Já leu o QR Code? Beleza. Agora, deixa eu perguntar. Quem garante que era a Flávia que estava dando aquele recado no início da palestra? Exatamente. Então, esse QR Code que está aí nas paredes, nas cadeiras, ele é um QR Code que nós geramos, né? Criamos um deepfake da Flávia para poder direcionar vocês para esse link. Né? Esse link nada mais é esse bem-vindo da organização, e ele captura algumas informações do seu celular. Coisas básicas, nada, pode ficar tranquilo, tá? Mas ele vai pegar informações de qual que é o navegador, aonde você está, qual é a versão do sistema operacional, coisas básicas ali somente para demonstrativo, tá? Então, você acessou, a partir do momento que você acessou, você não precisa, aquele digita o nome ali é só para cheio de linguiça, não tem nada, tá? Então, somente para vocês conseguirem notar, né, e a gente capturar essas informações, mas poderia ser algo criminoso, né? Poderia ser, pô, vou acessar aqui, baixe o PDF para você participar do sorteio, baixe aqui o seu ingresso, poderia ser qualquer outra estratégia, tá? Utilizando, mais uma vez, uma forma de engenharia social, que é o deepfake. Então, o que seria esse deepfake? A gente vai utilizar ali o Deep Learning, né, inteligência artificial, para poder modificar algumas coisas, como o que a pessoa fala, se adequar com a voz da pessoa e conseguir seguir e atingir o seu objetivo. Né? Então, você vai utilizar a inteligência artificial para poder usar como engenharia social. Hoje em dia, isso é bem complexo. Então, eu sempre menciono a questão de engenharia social. Pô, meu pai está pedindo dinheiro aqui, vou ligar para ele, para ver se é ele mesmo, né? Eu sempre recomendava isso. Hoje em dia, a gente já não pode mais. Então, pouco seria o recomendado nesses casos, né? Pô, a voz é meu pai mesmo, ele está pedindo dinheiro aqui. Você pode, tá? Isso aqui é uma dica. Você pode, por exemplo, ter uma palavra, um código secreto com seus familiares. Né? Então, você combina com ele, pô, o código secreto é angolano. Você vai lá e fala assim, qual que é o código, pai, para eu te passar esse dinheiro? Se ele não falar angolano, quer dizer que é um ataque de deepfake. E você já consegue ter essa ideia. Porque hoje, geralmente, o que você fazia? Pô, vou ligar para ver se ele é ele mesmo. Né? Só que você consegue copiar a voz da pessoa hoje em dia. Né? E o porquê que isso funciona? Então, eu mencionei para vocês sobre a marionete, engenharia social. Existem alguns pilares da engenharia social que acabam auxiliando nisso. Né? Que, nesse caso, a gente utilizou confiança, credibilidade. Né? Então, como é a Flávia que está falando, eu vou ler o QR Code. Né? Eu confio nela, eu conheço ela. Ela tem credibilidade, ela tem autoridade. Né? Então, a gente consegue utilizar algum dos pilares para poder ter um ataque de engenharia social um pouco mais efetivo. Tá? Mas, óbvio, existem diversas outras formas de ataque de engenharia social. Você pode partir para urgência. Pô, eu preciso que você me mande isso aqui rápido porque meu filho está indo para o médico. Você pode usar diversos exemplos para poder atingir o seu objetivo e o atacante ele vai fazer isso. É o tempo dele, é o trabalho dele. Tá? E como se prevenir? Né? Então, eu dei alguma dica ali. Né? Então, você vai ter que ter a educação, a conscientização em relação à segurança da informação, que está sendo a semana de segurança da informação da Malve. Então, é uma excelente ideia para poder iniciar essa parte de conscientização e treinamento. Né? Então, você ter esse treinamento. Verificação de fontes. Pô, vou ver por WhatsApp, eu vou ligar e eu vou ter o código. Eu vou tentar diversas formas. Camadas de segurança. E o que eu mencionei no início para vocês, né? Desconfie de tudo. Tá? Eu quero que vocês saiam daqui desconfiando de tudo. Pô, realmente é isso aqui mesmo? Pô, Flávia, você está falando para a gente ler esse QR Code? Fiquei sabendo que tem QR Code phishing. Teve uma palestra assim? Exatamente. Né? Então, pô, eu vou desconfiar. Desconfie de tudo. É realmente isso? Tá?
E também, em relação a deepfake, existe uma ferramenta, que é o Deepware, que a gente consegue subir, por exemplo, recebi um áudio aqui, recebi um vídeo, recebi uma foto, você sobe para essa aplicação e ele vai dizer, isso aqui é malicioso, é falso. No caso desse vídeo da Flávia, a gente subiu lá e ele deu como suspeito só. Né? Falou, esse aqui está suspeito, mas ele não disse se era falso ou não. Eu trouxe também umas recomendações para vocês, eu passei ano passado esses mesmos livros. A gente tem o livro do Vinícius Vieira, foi um professor ali na faculdade. Excelente esse livro sobre PopSec, para você ter algumas dicas de o que eu posso fazer para não ter minhas informações para a internet. Quais estratégias eu posso seguir e como que é feito, né, de maneira mais aprofundada. E também aprendendo a proteger suas senhas. Então ele dá diversas dicas bacanas em relação a credencial, cofre de senha, multifator. Ele mostra mais informações do que eu passei para vocês ainda, alguns detalhes bem interessantes, tá? E é isso, pessoal. Então, estou aberto para perguntas, tanto online quanto presencial. Pessoal, perguntas na plateia, no chat. Porque eu tenho uma. Vamos aproveitar o momento aí. Manda. Cara, legal. Vou abaixar o cofre. Vocês são muito chato. Vou começar a usar. Mas isso aqui é muito difícil. Você tem certeza que não tem um outro jeito de eu me proteger? Ou as soluções hoje estão mais fáceis? Como que a gente desmistifica isso na cabeça de uma pessoa que não é de segurança, né? Porque a gente também tem esses problemas até com quem é de tecnologia, né? E como é que a gente desmistifica isso de uma melhor maneira para que a pessoa entenda a importância disso? Obrigado. Eu acredito que essa iniciativa de palestras, conscientização, falar no dia a dia, ter uma semana inteira para falar de segurança da informação, já é uma iniciativa excelente, né? Porque quem aí fica vendo volta e meia ali, vou falar de segurança da informação, a galera da TI. Vou escutar esses caras, não. A galera vão mandar eu fazer alguma coisa na minha máquina. Né? Então, a gente sabe que é a realidade isso, né? E principalmente que eu mencionei ali, conveniência e segurança. A gente ter o dia a dia conversando com essas pessoas, falando dessa importância, o que pode acontecer, até por isso que eu trago essas coisas, essas formas práticas, essa visão de atacante, para vocês conseguirem ter uma ideia de quão fácil é você acabar se prejudicando por uma coisa que você poderia parar 5 minutinhos e aprender a usar um cofre de senha. Eu mencionei, cofre de senhas é para sua vida. Você deve ensinar a sua família em casa. Falar, usa isso aqui, começa a criar essa cultura no seu dia a dia. Né? Então, eu acredito que aqui eu estou passando para vocês sobre políticas de senha. Vocês vão conversar com alguém para falar, o cara passou um cofre de senhas para a gente não precisar ficar anotando, e você consegue espalhar isso cada vez mais. É uma missão bem difícil, né, desmitificar isso, a gente sabe que é uma realidade, mas eu acredito que essa iniciativa já vai trazer uma grande ajuda. Tá? Existem formas mais fáceis, né, do cofre de senha, você mencionou o próprio celular, que está ali, ele aparece, gerar uma senha, não é o ideal, mas já é um passo para você começar a ter uma conscientização em relação à segurança da informação. Né? Então, é bem interessante essa tua pergunta, Alex, e é difícil, tá? É difícil, ele sabe que é difícil. Eu até acredito que é por isso que vocês trazem essa semana de segurança, para poder trazer um pouco o pessoal e entender qual que é o trabalho de um profissional de segurança da informação. Tá? Então, é muito importante ter essa iniciativa e cada vez mais estar conversando sobre isso. Porque TI é TI, e segurança da informação é segurança da informação. Então, a gente precisa dar uma olhada em questão de post-it, né, que não entra na parte de TI, né, mas é segurança da informação. A gente precisa estar conversando isso no dia a dia. Né? Sempre vai ter uma forma, o que está sentindo dificuldade? Por que você não segue, não quer baixar o cofre? Então, vamos tentar dar um jeito aqui. É difícil, mas a gente vai dar um máximo. Esse é o problema, né? Porque, infelizmente, o ser humano ele tem uma facilidade de aprender com a dor, né? Só que dependendo da dor, ela pode ser muito drástica, né? O vídeo que o Luca trouxe pra gente aqui é muito interessante,
porque a gente já tem estudos, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, de sequestros que aconteceram de crianças, né, e furtos em residências, em que eles não têm uma prova verídica, mas já tem dentro desses estudos, né, que o desaparecimento e que o furto aconteceu a partir do hackeamento das câmeras da casa, atrelado às crianças, né? A gente tem que sempre entender que a criança, ela não vê maldade no mundo, né? Então, é algo que e a gente hoje, e eu não sou contra, né, a gente digitalizar, né, a gente digitalizar o mundo, né? Eu tenho Alexa em casa e eu me divirto vendo o meu pequeno se divertir com a Alexa, né? Eles trocam um papo gigantesco, impressionante, né? O quanto ele conversa e ele pede, né, coisas para ela e dá risada. Então, para mim também é uma diversão vê-lo, né? Mas se eu não protejo aquele equipamento, ele vira uma arma contra mim. Eu tenho, né, alguns aqui conhecem, né, o meu pequeno, chamo ele de Furacão. Tenho tatuado ele, inclusive, no Furacão. E ele é uma criança extremamente amigável. Se uma pessoa invadisse a minha Alexa e começasse a conversar com ela, eu não tenho dúvida que ele abriria o portão em a casa, né? Então a gente não é aterrorizar, né? Então a ideia da segurança, né? A ideia de trazer profissionais tão gabaritados quanto vocês aqui, não é aterrorizar as pessoas, é mostrar para as pessoas que, pô, você pode ser bom, mas eu tenho o mal. E a dor que aquele mal pode trazer pode ser uma dor, gente, interminável. Você tem uma conta sua hoje de Instagram hackeada, causa uma mazela muito grande para você, né? A gente vive o nosso mundo digital. Mas tentem imaginar você perder um ente querido seu, porque eu acho que segurança é coisa de cinema. O nosso jurídico, né, mundial, começou a olhar com esse viés agora. Porque tem muitos casos que eles não conseguem explicar o porquê a pessoa sumiu. E muitas vezes a criança ou adolescente sumiu através de uma engenharia social como essa. Então, usem a tecnologia. Embarquem na tecnologia. Quem assistiu a palestra ontem à noite, nós fizemos uma mesa redonda e eu pedi para falar sobre A. Eu sou super adepto. Eu acho isso fascinante. Só que se eu não usar com cautela, se eu não seguir recomendações, aquele bem máximo vai me trazer muito mal. Então, essa ideia, né, da semana de conscientização que a gente está fazendo na Malve e também abriu ao público externo, não é ser chato, não é ser pedante, né, não é querer trazer o terror para as pessoas, é trazer a conscientização. O nosso mundo se tornou digital. E a gente não pode tentar se proteger digitalmente como a gente se protegia fisicamente. Então, é causar mesmo a dúvida, gente, e não o terror, né? Então, é uma realidade. A gente vê constantemente, né, acompanhando na internet, você vê constantemente pessoas que sofrem com esse mal, né? YouTubers, políticos, empresários, né? Então, é uma realidade. Essa é a grande ideia. Então, Lucas, a sua palestra acho que foi fantástica, porque ela está demonstrando de uma maneira fácil e amigável que para fazer o mal eu não preciso de muito. Exatamente. E é muito rápido. Muito rápido, gente. Não é coisa de filme. Não é coisa de filme, né? Então, a importância do cofre que ele está falando ali, eu achei que o Luke ia comentar uma coisa que para mim é fantástico. O cofre, normalmente todos, né, quase todos os cofres digitais que você utiliza, ele tem uma funcionalidade que é a validação das suas senhas salvas em word lists públicas de vazamento. Então, você nunca vai saber, ou vai saber na dor, né, que uma senha de um aplicativo seu que você colocou, que você teve todos os cuidados, né, que você teve todas as cautelas, foi vazada, você pode descobrir isso na dor.
depois que a sua conta foi invadida. E não foi por uma fragilidade sua, foi porque a empresa a qual você se cadastrou ali e usou uma senha extremamente forte, tomou todos os cuidados, ter esse vazamento. Só que a partir do momento que esse vazamento se torna público, e normalmente essas bases se tornam, né, públicas na Deep, na Dark Web, esses softwares, eles têm esses processos de conexão, cara, e o cofre vai te avisar. Vai pipocar um alerta, troque sua senha de tal coisa. E se ela fizer isso, não pense 2 vezes, troque. Porque deu match na pesquisa. É onde surge aquelas word lists que eu mencionei para vocês. É vazado, já popula um word list para os meliantes ou Red Team está utilizando. Pessoal, devido ao... Teste. Beleza. Pessoal, devido ao tempo, a gente não vai poder seguir com mais perguntas, tá? Mas depois você vai estar aí, o Weber Sim, também, sim. procurem vocês para esclarecer qualquer... Sim, a gente vai estar... Sim. E teremos mais uma palestra à noite, então se alguém tiver alguma dúvida, quiser trazer depois, fiquem à vontade, tá? Antes de a gente seguir para o sorteio, só queria agradecer o Lucas aí pela apresentação. Acho que, só fazendo um complemento rapidinho, demonstra em tempo real como algumas ações, né, são fáceis de serem implementadas e também justificam algumas ações de proteção que a gente implementou aqui na Malta. Então, de novo, muito obrigado, Lucas, Weber, aí, por mais um ano estar colaborando com a gente aí na Semana da Segurança, tá? Obrigado a vocês. Uma salva de palmas aí, gente.